bem-vindas a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, queria dizer que eu tentei gravar de cabelo solto, gente. Lavei meu cabelo, deixei ele bonito, maravilhoso, mas não tá dando mesmo essa luz aqui. E se eu não fecho a janela, fica o barulho das crianças gritando aqui pra vocês. Então, assim, vou gravar de novo com o cabelo preso mesmo. Não teve jeito. E hoje eu vou analisar aqui com vocês dois produtos da coleção Secret Garden da Dalla Makeup. A Dalla Makeup é uma marca nova pra mim, eu não conhecia ela ainda, mas essa coleção Secret Garden chamou a minha atenção, aliás, não só minha, como de várias outras pessoas, como eu pude perceber. E então eu resolvi trazer essa marca aqui pro canal pra gente conhecer um pouco mais sobre ela e sobre esses produtinhos aqui. Então, sem enrolação, vamos começar! O primeiro produto objeto da nossa análise é o Blush Universal. Ele vem nessa caixinha com um fundo mais amareladinho, né? E com as letras nesse tom de rosa. Aqui a gente tem esse detalhezinho brilhante em relevo, né? Em volta do nome do produto Blush Universal e do nome da marca Dalla Makeup. Aqui atrás a gente tem as informações gerais do produto e logo aqui embaixo nós temos dois simbolozinhos indicando que esse é um produto cruelty free e paraben free, ou seja, sem testes em animais e sem parabenos. Esse Blush Universal vem com 5 gramas e o valor dele varia um pouco dependendo da loja, mas eu comprei ele no site das lojas americanas e paguei R$ 22,90 sem contar o valor do frete. Momento unboxing! Essa aqui é a embalagem interna do produto, então como vocês podem ver, a parte da frente acompanha a parte da embalagem externa e aqui atrás a gente tem as informações gerais, que são as mesmas que a gente encontra aqui na caixinha também. Vou abrir a tampa agora para vocês conseguirem ver qual que é a cor desse Blush Universal. Como o próprio nome já diz, ele é um Blush Universal, então ele foi desenvolvido para servir para todos os tons de pele. Vou fazer um swatch agora para vocês verem como que ele fica no meu braço. Ó como ficou no meu braço aqui a cor. Então, como a gente pode ver, ele tem esse tom de rosa mais aberto, né? Mas ao mesmo tempo ele tem esse efeito cintilante dourado no fundo e uns brilhinhos dourados por cima, bem discretinhos também. Vocês sabem que eu sou do time dos tons mais fechados, né? Dos rosas mais queimados. Eu nunca escondi isso de ninguém, aliás, eu sempre falo isso aqui. Mas eu acho que esse tom de rosa aqui vai ficar legal pro dia a dia, pra gente criar aquele efeito de mais queimadinho de sol, sabe? Quando a gente toma muito sol e fica queimadinho aqui na parte de cima do rosto. E ao mesmo tempo ele tem uma cintilância dourada no fundo, né? Então não vai ficar só um rosinha, eu acho que ele vai ficar um pouco dourado também. Então eu vou aplicar no rosto agora pra gente ver como que fica. Olha como ficou o blush aqui no rosto, então ele ficou sim com esse aspecto de queimadinho no rosto, né? Eu passei um pouco aqui no nariz também pra dar essa impressão, mas ao mesmo tempo eu achei que ele fosse ficar mais rosa e um pouco menos dourado. Eu achei que ele ficou bem dourado aqui o reflexo dele, estão vendo? Conforme eu mexo o rosto dá pra gente ver bem essa cintilância dourada, né? Refletindo. Parece até que eu passei um iluminador dourado por cima já, né? Mas é do próprio blush esse efeito aqui. Ou seja, né, gente? Pra quem gosta de um efeito cintilante dourado mais evidente, como se tivesse passado um iluminador dourado por cima mesmo, vai gostar desse blush aqui. Já pra quem prefere um blush mate ou um blush com uma cintilância, porém uma cintilância mais discreta, né? Talvez esse não seja um blush mais indicado. Com relação à espalhabilidade, ele é um blush que não esfarela muito, ó. Eu acabei de pegar ele. Vocês veem que ele não esfarela tanto assim. Eu acho que quando o produto esfarela menos, a espalhabilidade acaba ficando um pouquinho mais difícil, que foi o que aconteceu com esse blush aqui. Então podemos dizer que a espalhabilidade desse blush é assim, ok, normal, assim, não é um blush super difícil de espalhar, que você tem que ficar lá meia hora, né, pra ele se dissolver um pouco aqui no rosto, mas ao mesmo tempo ele poderia ter uma espalhabilidade um pouco mais fácil se fosse um pouco mais esfarelentinho. Se ele esfarelasse um pouco mais. Tem gente que gosta de blush que esfarela, tem gente que prefere que não, então por isso que eu falo, esse aqui não esfarela muito não. A pigmentação eu achei boa, gostei da pigmentação, ficou rosinha, como vocês puderam ver. A única coisa é que eu esperava que ele fosse um dourado um pouco mais discreto, não tão iluminado assim, mas isso é questão pessoal, né? Tem gente que gosta, tem gente que prefere mais discreto, enfim. Agora chega de falar de blush e vamos falar do segundo produto do vídeo, que é a paleta de sombras volume 1 da coleção. Olha os detalhes dessa paleta, que coisa mais linda. Bem estilo Jardim Secreto mesmo, meio conto de fadas mesmo, né? Adoro. Só de olhar essa paleta eu já achei ela linda, né, gente? Mas depois que eu toquei nela, eu senti que ela tem uns detalhes
assim que só de olhar não dá pra perceber normalmente, então vou explicar para vocês. Por exemplo, essa borboleta azul que tá aqui, ela tem esse efeito brilhante, estão vendo? E ela tá em alto relevo também, então ela tem essa sensação mais pegajosa do que lisa, né? Todo esse símbolo que tá com o título aqui no meio, ele tá em alto relevo também, tá na mesma altura que a borboleta, só que esse efeito brilhante, né, mais pegajosinho igual da borboleta, tá só nessa parte dourada aqui. Essa parte rosa clara, ela é mais lisa mesmo. Aliás, toda essa parte dourada que fica em volta da paleta, ele tem esse aspecto pegajoso e mais brilhante, igual o do centro. A diferença é que essa parte do centro, junto com a borboleta, ela fica um pouco mais projetada em alto relevo do que o resto. Deu pra entender, né? Então, além dessa paleta ser linda só de olhar, né, ela tem esse jogo de texturas e de profundidades também. Então, foi sim uma embalagem muito bem pensada, muito bem executada também, né? Não tem nem o que falar. Aqui atrás a gente também tem o desenho do jardim com os detalhezinhos em dourado brilhante, né? E aqui no centro a gente tem as informações gerais do produto. E assim como o blush, a gente consegue ver que esse é um produto cruelty free e paraben free. Cada paleta dessas vem com 12 gramas e eu comprei essa paleta no site das lojas americanas por R$ 81,78, sem contar o valor do frete. Momento abrindo a paleta porque não veio na caixa. Essa é a parte interna da paleta, ela veio com esse plastiquinho entre as sombras e a tampa. A gente já conversou sobre isso no vídeo que eu falo das paletas da Tatá, né? Mas é importante sempre a gente martelar nisso, porque realmente não tem necessidade desse plastiquinho aqui. Como vocês podem ver, essa paleta vem com 10 sombras no total, e eu vou fazer os swatches no braço agora pra gente ver as cores em detalhes. Ó os swatches no braço, em tom. Como diz minha Bachan, né? Pra quem não sabe, Bachan é avó em japonês, ela sempre fala em tom. Achei as cores dessa paleta super legais, mas eu acho que a maioria poderia ser um pouco mais pigmentada, né? Então a gente tem aqui o amarelo, o verde, o laranja, o azul claro, o rosa, o roxo, o vermelho, o azul escuro, o dourado e o preto. As 3 cores mais pigmentadas dessa paleta são essas 3 últimas aqui, que são essas últimas 3 cores aqui da paleta. A sombra azul escuro tem o acabamento mate, a preta tem o acabamento mate com brilhos por cima, e essa cor dourada aqui, ela tem um acabamento cintilante. A sombra mais diferente da paleta é essa sombra dourada aqui, que na verdade no meu braço não ficou exatamente dourado. Na minha pele ela ficou com uma cor mais bronze, mas ao mesmo tempo ela tem umas cores mais claras em dourado misturado também. E essa sombra, ela é diferente não só com relação às outras sombras dessa paleta, mas com relação às sombras das outras paletas que eu já testei também. Porque quando você passa o dedo, a textura dela é mais molhadinha, assim, é mais melequentinha, sabe? Ó no dedo como que fica. Ela é bem diferente da textura das outras sombras que eu já testei. É como se ela tivesse misturada com alguma cola ou alguma coisa mais melequentinha, mais molhadinha, assim, não sei explicar. E vocês viram como que ela fica no dedo sozinha, né? E é interessante que quando eu esfrego os 2 dedos aqui, ela já muda o efeito, estão vendo? Olha só a diferença, ela concentrada aqui nesse dedo e aqui ela misturada. Achei muito legal, tô me surpreendendo com os produtos aqui. Quando você acha que só tem cintilante mate, vixe minha filha, aí você descobre o metálico, o mate que tem brilho por cima, o cintilante que tem brilho por cima, agora esse aqui que eu nem sei o nome, mas é uma textura bem diferente. E esses glitters dessa sombra dourada são difíceis de sair, viu gente? Tô tentando tirar aqui, mas ó, continua vários glitterzinhos aqui na mão. Esté, eu adorei a paleta, eu adorei as cores que estão dentro dela, mas você falou que elas não são tão pigmentadas. O que que eu faço? Eu quero comprar. Calma, respira, fica calma que pra tudo tem um jeito. Lembram da minha ex-filha única, que sempre aparece aqui uma hora ou outra? Então, ela tem várias cores aqui dentro. Isso aqui é só de sombra, tá? Tem várias cores que são bem bonitas, bem pigmentadas, mas tem algumas cores que são bonitas também, que eu queria usar, mas que quase não aparecem quando você passa na pele. Essa, que nem essa roxa aqui, que é mate, é uma desgraça. Ó, tá vendo? Você passa aqui na pele e ela não aparece quase nada. É uma desgraça de pigmentação. E por muito tempo eu só tive essa paleta pra usar. Aí o que que eu faço? Não vou usar essa sombra nunca mais? Não, né, gente? Então o que que eu faço? Eu pego uma bruma fixadora, que agora eu tenho essa aqui, que é o BT Fix da Bruna Tavares. Por falar nisso, eu super indico essa bruma, muito boa mesmo. Pego essa bruma, borrifo um pouco no pincel,
pincel e depois pega um pouco da sombra. Aí você pode borrifar no pincel tanto antes quanto depois de pegar a sombra da paleta. Eu até prefiro borrifar depois de pegar a sombra no pincel, porque senão você vai deixar a sombra da paleta úmida, né? Ela fica úmida aqui dentro, dá aquela manchadinha, se quem já fez isso sabe. Eu imagino que isso não faça muito bem pra sombra, né? Ela fica úmida aqui dentro, depois você fecha, fica guardado. Talvez isso diminua a validade da sombra ou até possa estragar ela de repente. Então, pra evitar isso, eu primeiro pego a sombra no pincel e depois eu borrifo com a bruma fixadora. Não, Esté, eu não tenho uma bruma fixadora e eu quero muito essa paleta, o que eu faço? Meu Deus, calma, mulher, respira, que tem uma segunda opção também. Se você não tiver, por algum acaso, uma bruma fixadora, não tem problema, você pode usar água em vez disso. Não precisa encharcar o pincel também, né? Coloca água em o borrifador que é melhor, tá? Pode ser qualquer borrifador que você tem aí com você. Esse aqui que eu comprei na Daiso, ele é bem pequenininho, tá vendo? E aí eu acho que ele é um tamanho ideal, foi bem baratinho também. Quem assistiu a resenha dos produtos da Manu Gavassi viu que eu testei a sombra dela com água também. Naquele caso eu não vi muita diferença, até porque eu achei que a sombra já era bem pigmentada. Mas eu vou mostrar aqui no meu braço agora pra vocês verem a diferença que dá a sombra sozinha, depois ela aplicada com água e depois ela aplicada com a bruma fixadora. Mas antes, se você que tá aí me assistindo ainda não é uma chinita por algum motivo que eu acho que é injustificável, venha fazer parte da nossa família de chinitas que você não vai se arrepender, que a gente ainda vai ter muitas análises legais pela frente, afinal o ano só está começando e a gente ainda vai ter muitos produtos novos e interessantes aqui no canal. Então, já se inscreve. Pausa pro chocolate que a pressão tava caindo. Olha só a diferença no braço, chinitas. A sombra sem nada, sozinha, ela com água e com a bruma fixadora. Da mesma cor, tá? Eu usei essa cor rosa aqui dessa paleta. Com a bruma fixadora eu acho que a cor fica até um pouco mais forte do que com a água, né? Mas só com a água já dá bastante diferença. E só porque eu falei pra vocês não fazerem, eu acabei fazendo, tá vendo? Mas é bom que já deixa de exemplo aqui pra vocês do que não fazer. Tá vendo que ela fica manchadinha quando fica úmida? Então é isso aqui que eu tava falando pra vocês, que não é bom deixar. Então esse truque aqui que eu tô ensinando pra vocês é um truque que eu acho super importante, que todo mundo vai precisar fazer pelo menos uma vez na vida. Porque sempre tem aquele produto que a gente compra que não é bem aquilo que a gente imaginava, né? Ou às vezes a paleta é super boa, mas uma ou duas cores da paleta não pigmentam tão bem assim, né? Não são todas as sombras da paleta que pigmentam igual sempre. Ou de repente a pessoa não assistiu a resenha da Esté, né? Aí você fala, amiga, segura na minha mão e vem comigo. E agora, finalmente, vou aplicar as sombras nos olhos pra vocês verem como que fica, mas sem truque, né, gente? Então, sem água e sem bruma fixadora. Uma que eu quero que vocês vejam o efeito real das sombras, como elas ficam no rosto mesmo, como sempre. E outra que, às vezes, acontece da gente fazer os swatches no braço, achar que a pigmentação tá deixando a desejar aí, mas na hora que a gente aplica nos olhos, como é uma área menor, né, a pigmentação fica zero bala, fica tudo certo, tudo maravilhoso. Às vezes acontece, então vamos ver se é esse o caso. Tcharam! E esse é o resultado nos dois olhitos. Gente, nem acredito que eu consegui usar todas as cores. Deste lado de cá, então, eu fiz um look usando as cores frias da roda de cores. Então eu usei a cor verde, esses dois azuis aqui e o roxo. E desse outro lado aqui, eu usei as cores quentes da roda de cores. Então eu usei o amarelo, o laranja, o rosa e o vermelho. Dos dois lados eu usei esse dourado aqui pra marcar o crease aqui em cima, né? E usei essa sombra preta com brilho aqui também pra fazer o delineado e fazer essa parte inferior dos olhos também. Pra pegar no pincel, eu achei que essas sombras, principalmente as sombras de acabamento mate, elas esfarelaram bastantinho até, viu? Com relação à fixação dos produtos, tanto das sombras quanto do blush, eu fiquei satisfeita. Passaram no teste de resistência da água também, coloquei embaixo da água e eles ficaram lá normais, tranquilos. Com relação ao resultado das cores, a pigmentação nos próprios olhos, eu gostei do resultado, mas ainda assim eu acho que poderia ter um pouquinho mais de pigmentação nas cores, fica uma coisa mais chans assim nas cores, entendeu? Sempre dá pra gente usar aquele truque que eu ensinei pra vocês também, né? Mas de qualquer jeito eu gostei do resultado, achei que ficou uma maquiagem bem legal. Agora me contem, chinitas, o que não pode faltar numa resenha pra vocês? A intenção é melhorar cada vez mais o canal, né? Pra que seja um ambiente agradável de troca e confiança aqui com vocês sempre. Eu vejo vocês no próximo sábado com muito mais novidades. Um beijo e tchau!